Radiciação. Inicialmente, vamos conhecer os elementos da radiciação, não é isso? Olha o seguinte, esse N aqui, ele vai ser chamado de índice. O B, a parte que fica dentro, vai ficar chamado de radicando, certo? E essa partezinha aqui, esse símbolo, vai ser chamada de radical. E o resultado é a raiz, certo? Raiz quadrada, para relembrar. A raiz quadrada, o índice dela não aparece, mas é o número 2, certo? A raiz quadrada de um número, no caso aqui, raiz quadrada de 16, é um número que elevado ao quadrado dá o 16. Que é esse número? O 4, certo? Pois 4 vezes 4, que é 4 ao quadrado, dão 16, certo? A raiz cúbica, ela segue na mesma linha, só que é um número que eu elevo ao cubo, que dá o número que está no radicando. Vamos lá. Que é o número que elevado ao cubo dá 8? 2. Pois 2 vezes 2 vezes 2 dão 8, certo? Dessa forma, eu chego à seguinte conclusão, que a raiz enésima de B é igual a A, se somente se A elevado na N é igual a B. Vamos resolver aqui. Eu tenho raiz quarta de 81, então resulta um número A, que esse número A está elevado a 4, tem que resultar o índice 81, certo? Quem é o número que elevado à quarta potência dá igual a 81? O único número seria o 3, certo? Logo, a raiz quarta de 81 é 3. Atenção, gente, que isso é muito importante, tá? Importantíssimo. Sempre que o índice for um número ímpar, o radicando e a raiz podem ser valores negativos. Veja o seguinte, se eu tenho raiz cúbica de menos 27, isso aqui vai ser um número A, né? Que elevado ao cubo dá igual a menos 27. E sabemos que a única forma de dar menos 27 aqui é se esse A tiver o valor de menos 3 ao cubo, que é igual a menos 27, porque menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 dão 27, certo, gente? Então, sempre que o índice for um número ímpar, o radical ou radicando e a raiz podem originar números negativos. Vamos falar agora sobre as propriedades da radiciação. Lembrando que as condições de existência têm que ser respeitadas. Vocês vão encontrar essas condições de existência no livro didático, capítulo 1, da página 25 a 27, certo? Então, se eu tenho uma raiz que tem índice n e o expoente aqui também é n, eu posso simplificar aqui e dizer que o resultado é apenas igual à base, certo? No exemplo aqui para vocês ficarem em xeque, raiz quarta de 3 elevado a 4, eu simplifico aqui, sobra apenas o 3, certo? Agora lembre, tem que ser o índice igual a o expoente. Outro número não pode. Eu posso também, na segunda propriedade, utilizando a segunda propriedade, multiplicar ou dividir pelo mesmo número o índice e o expoente,
certo? Por exemplo, eu poderia multiplicar por um número R aqui. Um exemplo prático. Eu poderia estar dividindo aqui por 2 e dividindo aqui por 2 para simplificar. Daria raiz quadrada de x elevado a 3. Eu não coloquei o 2 aqui porque raiz quadrada não precisa. Vamos agora para a terceira e quarta propriedade. Se eu tenho a raiz enésima de A vezes B, eu posso separar em duas raízes de mesmo índice. Raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Vejam aqui. Eu sei que 21 é a mesma coisa que 3 vezes 7. Então eu faço o seguinte. Raiz, só colocar raiz quinta de 3 vezes 7 vai ser igual a raiz quinta de 3 vezes a raiz quinta de 7. Na quarta propriedade temos a raiz enésima de A dividido para B. Eu posso separar em um quociente de dois radicais, raiz enésima de A e raiz enésima de B. Veja o exemplo, eu tenho raiz cúbica de x sobre 2. É o mesmo que a raiz cúbica de x dividido para a raiz cúbica de 2. A quinta propriedade fala o seguinte: se eu tenho a raiz enésima da raiz enésima de A, eu vou fazer o seguinte, vou pegar e vou multiplicar os índices das duas raízes, certo? Formando um único radical. Vamos lá, veja aqui, eu tenho uma raiz cúbica da raiz quadrada de 5. É só multiplicar 3 vezes 2, não é isso? Eu vou ter raiz sexta de 5. Só isso. Gente, obrigado, até a próxima aula e tenham um excelente final de semana.